A Deus. É isso? Glória a Deus. Deus é bom, hein? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, hein? Fala a verdade. O pastor estava tão envolvido ali com louvor, orando. É bom demais, hein? Fala a verdade. O Júnior não está conosco. Ele veio ensaiar ontem, não pôde hoje estar trabalhando, mas quando estão os quatro cantando, está uma bênção, está bom demais também, viu? Deus é bom. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo em Efésios, capítulo de número 4. Deus é bom, gente. Aleluia. Deixa eu tirar isso daqui. Todos acharam? Vocês podem respirar, viu? Tá um silêncio. Calma aí, gente, pode respirar aqui. Deus é bom, hein? Todos acharam? Efésios capítulo 4. O capítulo 4 de Efésios fala da unidade da igreja. E como, a partir do verso 17, como deve ser a vida entre os irmãos, como devem agir os crentes. Eu vou ler para os irmãos o versículo apenas, a partir do verso de número 30, para que a gente possa depois falar sobre o assunto, amém? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Verso 32. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Vou repetir o verso 32. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Que o teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração nesta noite a palavra de uma maneira, Senhor, que nós possamos entender a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos a ti no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, queridos. Queria, pela misericórdia de Deus, compartilhar com os irmãos sobre o poder transformador do perdão. Perdão é tão falado em igrejas e é tão pouco vivido. Talvez seja um dos pontos. Tem muita gente que não fica pensando, pastor, o que é pecado? Tem 3 coisas que tem que tomar cuidado na sua vida. 3. Perdão. Quem não perdoa não será perdoado. Não vai para o céu, acabou. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Assim como vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não é pecado imperdoável. E o cara que volta atrás, apostasia. O livro de Hebreus diz que é impossível ser renovado novamente para arrependimento. 3 coisas simples. Então, se um dia você pensar assim, será que eu sou crente? 3 coisas você tem que pensar. Se você abandonar a sua fé, apostasia não tem como ser renovado. Se você não perdoar, o inferno te espera. Que difícil. É verdade. Sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E se você pecar contra o Espírito Santo de Deus? Então, já toquei o terror em todo mundo, posso pregar agora. Porque só vai assustando, né, gente? Estou brincando, mas é verdade. São 3 coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não entende sequer o que significa perdão. E, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Nós não deveríamos estar pedindo perdão toda hora para as pessoas, não. Porque nós não deveríamos falhar com elas, nós não deveríamos pisar na bola. Esse texto de Efésios, ele vai tratar no capítulo de número 4 sobre a unidade da igreja. A igreja deve ser um corpo unido. E do verso 17 em diante diz como é que os crentes devem se comportar. E a gente tem visto tanta guerra, tanta luta, E eu queria, pela misericórdia de Deus, falar um pouco sobre isso. O cristão, a maneira de você conhecer um crente é pelo seu relacionamento primeiro com Deus, depois como é que ele se relaciona com os irmãos.
pastor Nelson não sabia o que eu ia ministrar, e ele veio falando sobre essa necessidade de você olhar para o seu irmão e cuidar dele. E é exatamente disso que a Bíblia trata o tempo todo. Se eu não posso amar o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou poder amar um Deus que eu não vejo? Então, maneira bem rápida, 5:07. Eu não... 3 coisinhas eu quero falar sobre perdão. Primeira delas, perdão é um mandamento. Diga assim comigo, perdão é um mandamento. Não é um mandamento do pastor João, esse é um mandamento de Deus. Perdão é um mandamento. Então, queridos, olha só, perdoar uns aos outros, para que a gente possa ser perdoado por Deus. A Bíblia afirma que o perdão que nós damos aos outros está diretamente ligado ao perdão que recebemos de Deus. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mateus 18, 21 ao 35. Vou ler para vocês bem rapidinho, para que a gente possa... Olha, hoje vocês vão ler a Bíblia, porque assim, às vezes a gente fala, o povo fica pensando assim, eu acho que eu perdoei no coração. Só você e Deus é que sabe. Se você fica toda hora remoendo, cuspindo essa amargura, não perdoa nada. Então, Mateus 18, 21 diz assim, olha... Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E aí, para Jesus exemplificar isso, ele explicou através de uma parábola. Jesus contou para eles uma parábola simples. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, para pagar a dívida. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão e lhe perdoou a dívida e o deixou embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, alguns centavos, gente. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe suplicava, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria um acordo, ao contrário, foi e mandou lançar o conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do seu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim, olha, guarda bem isso, assim também meu Pai Celestial vos fará, cada um, se de todo o coração não perdoar cada um o seu irmão. É mandamento, acabou, tem escolha. Acostume-se com a ideia que você vai ter que perdoar. Meu Deus, estou pensando já, como é que eu vou perdoar o Lula? Miserável, tem que perdoar, até uma desgraça daquela, tem que perdoar. Irmãos, assim, a gente brinca, mas assim, a coisa é muito séria. Às vezes nós estamos carregando uma doença dentro de nós, por falta de perdão. Então, eu só posso usufruir o perdão de Deus para a minha vida, quando eu aprendo a perdoar. Perdoar é reflexo do perdão de Deus na minha vida. Por isso o texto que nós lemos diz assim, olha, vocês devem estar juntos, perdoando uns outros, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Quanta gente fica massacrando os outros, esperando uma maneira, um dia que o cara erre, para expor ele na frente de todo mundo, falar, tá, lei que era assim, a gente fica esperando a queda do outro. O advento das redes sociais tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, destrói ministérios. Cada vez que alguém erra na igreja, as outras vão lá e jogam na rede, e expõem publicamente todo mundo. Não estou falando que você tem que ficar passando a mão na cabeça do pecado, não é nada disso não, mas também não sou eu que tenho que ir para a rede social falar mal dos outros. Então perdoar, cara, é um mandamento de Deus. Perdoar é uma prática do amor que reconcilia. Mateus 5, 22 ao 24. Eu fico pensando, cada vez que as pessoas, nós oramos agora há pouco pelas ofertas,
E aí às vezes a gente pensa, será que a minha oferta é aceita diante de Deus? A de Caim não foi. A de Caim não foi. Por que será que a oferta de Caim não foi? Não sei. Deus atentou para a oferta de Abel e não gostou da de Caim. Mas Mateus 5, 22 diz assim: eu porém vos digo, está falando aqui o texto, Jesus é Sermão da Montanha. A Bíblia, quem lê o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7 de Mateus, e aprendeu o centro da palavra. Mas tudo bem. Aqui Jesus está ensinando os discípulos sobre a lei em Cristo. Ele diz assim: eu porém, verso 22 do capítulo 5, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, porque a lei diz assim, ó, é olho por olho, dente por dente. Agora está dizendo assim: olha, eu porém vos digo, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão raca ou tolo, chamar ele de tolo. Hoje, deixa eu falar, não vou nem modernizar aqui com o negócio. Será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota, minha Bíblia já modernizou, já botou aqui, o que o chamar de idiota, é King James, viu gente? Não é minha versão João Mendes não. Estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho do tribunal. Vou ler só até aqui. Então às vezes, sabe irmãos, a gente pensa que está fazendo muita coisa para Deus. Eu sirvo, eu vou para a igreja, a minha oferta não é aceita. É isso. Como será que o Eterno olha para o nosso culto? Alguns louvores dizem assim: ele se levantou do trono para nos ouvir. Eu fico pensando, deve ser muito engraçado isso, hein? Levantou para... Não, agora imagina você, como será que o Senhor está olhando para a nossa adoração, queridos? Adorar não é cantar, adorar não é dançar, adorar não é pregar, adorar é viver em obediência. Nós adoramos uma vida de obediência a Deus. Então, a gente precisa, sabe irmãos, entender isso. O amor reconcilia, o perdão reconcilia. Reconciliar, vamos ver lá num ponto lá na frente, significa que você tem que andar de braço dado com ninguém, levar para comer com você, vão comer pizza junto, não está falando disso. Mas eu não posso olhar para a pessoa e se a gente começar a me coçar, ai, não posso ver essa pessoa. Entendeu como é que é? Então coisas tão simples que a gente não consegue viver. Era para a igreja caminhar assim fácil com a vizinhança. Vira e mexe, tem gente brigando com os vizinhos, por causa do som, por causa do cachorro, por causa não sei o quê, porque... O nosso papel é só abençoar, só estender a mão, bênção, 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 bênção. Só isso. Não é bater boca com ninguém. Você sabe, justificativa, irmãos, toda justificativa ela é demoníaca. Quando a pessoa começa a se justificar, Deus não está lá não. Quem gosta de mim, eu não preciso justificar nada. Quem não gosta, não adianta justificar, não gosta de mim, acabou. Eu vou justificar para quê? Então, não perco meu tempo com essas coisas. A segunda coisa sobre o perdão que eu quero falar hoje, eu falei que era rápido, primeira 5 minutos. A segunda coisa que eu quero falar sobre o perdão hoje, é que ele é importantíssimo para algumas coisas. Primeira coisa, o perdão libera do sentimento de amargura, do ressentimento. É científico, a maior parte das pessoas que sofrem com doenças emocionais e doenças que partem para, por exemplo, câncer, é de origem emocional por causa de rancor, de ressentimento, de mágoa. Pessoas que não perdoam, passam a vida toda com aquele negócio preso no coração. Às vezes a gente não consegue entender, sabe irmãos? Lá em Gênesis, Jacó enganou o irmão dele. Capítulo 25 de Gênesis, nasce 2 meninos lá, filho do Isaac, o Jacó e o Esaú. O Jacó, juntamente com a sua mamãe, aconselhado pela mãe, ele engana o pai e rouba a bênção de primogenitura do irmão. O Esaú quer matá-lo, ele tem que ir embora, vai para Padã Arã viver com o seu sogro Labão. Morar na casa do sogro deve ser horrível, mas ele foi. Deixou de sair da casa do papai e da mamãe e foi morar com o sogro.
pagar o pecado dele, miserável. Quando ele volta, depois de 21 anos, ele volta. Aí ele, com medo, porque sabia que o seu irmão iria lhe matar, ele divide a turma dele lá e manda para aplacar a ira de Esaú. Vou ler para vocês capítulo 33 de Gênesis, para você entender como é que funciona o negócio. Capítulo 33, verso 1 de Gênesis, assim: erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando acompanhado com seus 400 homens. Ele sabia, vou ser trucidado. Dividindo então as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou à frente as servas com seus filhos, e mais atrás Lia e os filhos, e por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos por 7 vezes, prostrou-se por terra para abordar o seu irmão. Entretanto Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses contigo? Jacó lhe disse: são os filhos que Deus me abençoou esse teu criado. Então as escravas e os filhos aproximaram-se de Esaú e curvaram-se diante dele. Aí o Esaú, que foi lá para matar o Jacó, foi com 400 homens. Quando chegou lá, Deus moveu o coração dele, ele caiu em prantos, abraçou o irmão, beijou, reconciliou. Perdoou, irmãos, perdoou. Imagina a dor que o Jacó passou nos 20 anos que passou na casa do sogro, com medo de voltar para casa, não viu os velhinhos, os pai e a mãe envelhecer, não pôde enterrar, perdeu parte da sua vida. Os avós, eu sou vovô hoje, eu sei como é gostoso quando os netinhos vão lá em casa, não podiam brincar no quintal. Por quê? Porque ele não estava lá, teve que morar longe. Agora ele volta e Deus move o coração do irmão com perdão. O Jacó teve uma estratégia de mandar presentes. Não foram os presentes que aplacou a dor e a ira de Esaú. Ele falou: não quero nada de você, eu tenho tudo. Foi simplesmente um toque de Deus. Se Deus não operar, irmãos, não dá. Agora Deus operou. Esaú falou assim: agora vão comigo. Ele falou: não, vou não, vai na frente e tal, eu vou para outro lugar. Ele foi para outro lugar, comprou as terras de Siquém, foi morar em Siquém, perdoou, precisou viver junto? Não, mas não tinha mais mágoa, não tem rancor, não tem ira, não tem guerra. E no dia que precisava fazer uma reunião de família, estamos juntos. Entendeu? Às vezes a gente não consegue entender, porque você acha que perdoar é você colocar a pessoa no colo, andar com ela para lá e para cá. É outra idiotice que a gente pensa. Agora é 1 João Mendes, capítulo 2, né? Porque a gente tem meio um cérebro de minhoca. Acho que tem que ficar babando os outros. Não é isso não, cara, mas tem que perdoar. O perdão reconcilia, o perdão traz para perto, para você ajustar as coisas. Depois vamos viver livre. Então o sentimento de amargura, ele é jogado fora, a saúde emocional volta. Se hoje nós vemos um tempo onde a maior parte das doenças são emocionais, é depressão em todo lugar, é síndrome do pânico, é crise de ansiedade, é crise disso, daquilo, parte disso, nosso coraçãozinho, cheio de problema com todo mundo. Tem gente que vai chegar um momento da vida, vai ser uma ilha isolada, não tem ninguém perto. Por quê? Porque você não sabe viver em comunidade. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Deus nos fez para sermos, gente, um cuidar do outro. Se a gente não aprender isso, então, perdão é importante por isso, queridos. O perdão é importante porque ele possibilita a reconciliação. Quando a gente, aqui falei de mágoa, mas olha a reconciliação. Lá no livro de Lucas capítulo 11, isso eu não vou nem ler, do 15, do 11 ao 32, todo mundo conhece a história do filho pródigo. O filho mora na casa do papai, tem tudo na mão, o abençoadão. Ele falou: pai, dá uma parte da minha herança que eu quero viver minha vida. O pai vendeu lá a parte da herança, deu para ele o dinheiro, toma filho. Ele foi embora, largou o pai, largou a família, largou tudo. Gastou tudo fora. Quando ele estava passando fome,
largado, ele lembrou do papai. Falou assim: na casa do meu pai tem comida em abundância. Vou voltar e falar para ele: pai, arruma uma vaga de empregado, deixa eu trabalhar com o senhor. Os empregados do meu pai têm comida em abundância e eu estou aqui passando fome. Quando ele volta, o pai está na porta esperando. Correu atrás, até o filho abraçou ele. Pai, eu não sou digno. Não, fecha a boca, fecha. Mandou trazer roupa nova, anel no dedo, sandália. Fez uma festa, reconciliou. Perdão reconcilia, irmãos. Traz de volta. Algumas pessoas o perdão vai trazer para perto, porque são importantes, fazem parte da vida da gente. Entendeu como é que é? Aqui, diferente do Esaú e do Jacó, que podiam viver separados, o pai e o filho não podiam. Agora você fica pensando: se eu não me dou bem com meu pai, eu vou me dar bem com quem, gente? Se eu não dou bem com os meus filhos? Às vezes a gente fica brigando para ver quem tem razão, quem é que está certo. Quem estava certo aqui? O pai, lógico. Ele fez uso disso como prerrogativa para humilhar o filho. Voltou, hein? Os irmãos, o irmão que voltar aqui vai ver, só vou botar ele aqui na frente, ele vai ter que testemunhar defendendo todo mundo que ele é rebelde. Aí a gente humilha, só para dizer que eu tenho razão. Isso foi cultura na igreja, ainda é em alguns lugares, uma cultura doentia, de quem tem o poder na mão e diz assim: não, eu que mando, se quiser vai ser assim. Eu tenho uma relação em casa de pessoas que foram, ela já bate lá os acho que dá 137 nomes, pelos quais eu ponho a mão lá e oro. De vez em quando eu lembro do nome de mais um, eu acrescento lá. Enquanto o pastor Nelson falava que eu lembrei de dois, do Fabiano e da Márcia. Eu falei: vai 159, vai lá para cá. Por quê? Porque, irmãos, sabe, quantas pessoas fizeram parte da vida da gente, marcaram positivamente, em alguns momentos até negativamente, mas fizeram parte da vida da gente. Eu oro por eles. Que o Senhor, alguns estão longe da igreja e pensam que estão vivendo bem. Qualquer pessoa longe da presença de Deus está mal, quebrada, arrebentada. Não tem ninguém bem longe de Deus, ninguém. Por melhor que você ache que seja a sua vida, não está. É porque você está com os olhos fechados, é cego. Quando Deus tirar a venda dos olhos, você vai ver: meu Deus, o que eu tive fazendo lá fora há tanto tempo? Então o perdão é importante porque ele tira a amargura, porque ele reconcilia e porque ele traz transformação. O apóstolo Paulo, antes de ser conhecido como Paulo, nós vemos as escrituras o chamando de Saulo. Saulo era um homem exemplar dentro do farisaísmo. Ele era uma pessoa da lei, voltada a Deus, devoto. E ele começa a perseguir a igreja do Senhor. Jesus encontra com ele na estrada de Damasco. Ele cai por terra, fica cego por 3 dias. O Senhor manda que Ananias ore por ele, para ele voltar a enxergar. Aí o Senhor fala para ele: esse aí vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. O impacto do perdão que Jesus promoveu na vida de Saulo, ele falou assim: eu, Senhor, persegui a igreja. Jesus o perdoou. Agora ele passa a viver a sua vida em favor do Evangelho. Chega lá no Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. O perdão transforma. Você sabe por que a gente tem tanta gente que passa anos e anos na igreja e nunca converte? Porque a pessoa não aceitou o perdão, ele não perdoa ninguém, ele não foi perdoado. Se você conhece de fato o perdão de Deus, não tem outra alternativa para você que não seja cair em lágrimas e entender que você é pecador e que você não tem capacidade de se salvar. Terça-feira eu sentei para fazer um aconselhamento. Aí o irmão falou assim: ó, querido, é difícil fazer aconselhamento, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas com quem eu convivo em igreja, eles não acreditam na graça. Ficou me olhando, né? Falei: porque vocês acreditam em meritocracia, o cara tem que fazer, ele tem que fazer, e você não vai fazer nada. Se você não entender que você depende de Deus, você nunca vai mudar.
Faça uma campanha de jejum e oração. Vá para o monte, vá não sei para onde. Você vai emagrecer e morrer seco. Mas se Deus não operar em você, não muda nada. A gente não consegue depender de Deus. Nós queremos botar uma placa depois aqui falando, está vendo? Eu fiz, eu busquei. Lógico que nós devemos buscar continuamente a presença do Senhor, mas nós só vamos consegui-lo se Deus estiver operando em nós. Às vezes, irmãos, a gente fica soberbo, arrogante. Nós ouvimos a palavra e ela não nos transforma, ela não muda a gente. Nós continuamos com as mesmas atitudes, com a mesma... Quanto mais um homem se aproxima de Deus, mais humilde ele deve ser. Quanto mais ele conhece, talvez de todos que eu vi em vida, falando do Evangelho, acho que eu nunca conheci alguém tão humilde como o Dr. Shedd. O Dr. Shedd era de uma simplicidade assim, fora do comum. E ele ia fazer as reuniões, pregava para as jovens, pessoa que mais conhecia do Novo Testamento no país, e ele falava com uma facilidade, e de vez em quando aparecia um cabeça de bago para discutir, Deus me deu uma revelação diferente. Eu disse, irmão, que bom, irmão, que eu estudo esse texto há 40 e poucos anos, e até hoje eu não tinha entendido, que bom que você já entendeu, que coisa boa. Irmãos, a gente precisa ser transformado. O perdão de Deus nos transforma. O perdão de Deus muda a gente. O Paulo era um perseguidor, ele era um agressor, ele era, vamos trocar uma palavra meio difícil, ele talvez fosse considerado um terrorista, ele estava tentando matar os cristãos, destruir a igreja. Perdoado por Deus, ele passou a viver para servir os outros, e agora quando ele era agredido, ele não agredia mais. Ele continuava servindo, ele continuava servindo, ele continuava servindo. Então o perdão transforma. Se você precisa de transformação, querido, você precisa viver uma vida de perdão. A gente tem tanta dificuldade para lidar com isso, porque nós conceituamos o perdão de acordo com aquilo que nós pensamos. Nós temos o nosso grau de perdão, mas a Bíblia, ela é absoluta sobre isso. Jesus disse, aquele que não perdoa, olha, até quando foi ensinar os discípulos a orar, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Sem perdão, então o perdão transforma. Você quer ver uma pessoa transformada? É uma pessoa que entendeu o perdão de Deus para a sua vida. Aí quando eu entendo o perdão de Deus, e eu entendo quanto eu fui pecador, e sou pecador, quanto eu falho, eu paro de julgar os outros, paro de ficar questionando os outros. Eu gosto de Jesus, lá em João capítulo 8, irmãos, o perdão de Jesus se manifesta de uma maneira extraordinária. Jesus está lá no templo, mexendo na areia do templo lá, e alguém vem com uma mulher adúltera, pega em adultério, joga diante do Senhor Jesus e diz, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher pega em adultério deve ser apedrejada, e tu o que dizes? Jesus ficou lá, baixadinho, escrevendo na areia, e os caras assistindo, gritando, louco para dar uma pedrada na mulher. O Senhor Jesus olha para eles assim, lá de baixo, ele está no mesmo nível que ela, no chão, ele não está aqui em cima do altar. Você sabe que isso aqui, a gente tem os lugares altos assim, é uma técnica isso, é para impor um respeito. Daqui de cima você olha para baixo, você está vendo como eu estou no lugar alto? Por que põe uma mesa na frente, o professor tem uma mesa aqui, os alunos lá sentados, não chega perto de mim, eu sou autoridade aqui, é assim, a gente está mantendo distância. O nosso Senhor não, ele lá no chão, escrevendo lá na areia, ele levanta a cabeça para eles, não fala com a mulher não, olha para eles, fala assim, qual de vós nunca cometeu um pecado? Que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo lá. Todo mundo vai embora, irmãos, envergonhado. Eu penso que cada pregação que a gente ouve era mais ou menos assim, era para você, meu Deus, ele continua escrevendo na areia, ele continua escrevendo lá, o que eu estou fazendo da minha vida? Então o perdão transforma. Jesus olha para aquela mulher, depois que todo mundo vai embora, e fala assim, onde estão os teus acusadores?
Ninguém te acusa? Não. Falou, nem tampouco eu. Vá e não peques mais. Vai embora. Não pediu explicação para ela? O que você fez? Por que você fez isso? Você não sabia que o homem não... Nada disso. Que a gente gosta de dar uma liçãozinha de moral nos outros, hein? Fala a verdade. Do alto da sua... Dar uma lição de moral para o povo ser mais para baixo. Não, Jesus falou, ó, nem eu te condeno, vai e não peca mais. Então, primeira coisa, irmão, que eu queria falar sobre o perdão, é bem simples, é isso mesmo. O perdão é um mandamento, então ele tem que ser perdoado, você tem que perdoar para ser perdoado. Segunda coisa, o perdão é importante, por quê? Porque ele tira a amargura, ele tira o ressentimento, ele cura mágoas, ele restaura, ele reconcilia e ele transforma. E terceira coisa, eu queria que você visse exemplos de perdão na Bíblia. Olhasse para a sua Bíblia, sempre que você pensasse em perdão. O primeiro deles que eu separei foi Jesus e Pedro. Lá em capítulo 21 de João, Jesus já ressuscitou, mas o nosso irmão Pedro, ele está abatido, está chateado. Aí ele falou para os discípulos, vou pescar. Mais uns 6 falaram, vamos também, vou contigo. E eles vão, Jesus foi lá onde eles estavam. Estão pescando, Jesus os chamou, preparou lá um peixinho para eles na brasa. Ó, grelhado, sei lá como é que foi o negócio, mas estava bom, devia ser peixe na pedra. Peixe na pedra é bom, hein, pastor Nelson? Nós fomos comprar um peixe na pedra lá em Fortaleza, no último dia, estava voltando para casa, compramos um peixão enrolado lá numa folha de, acho que era de bananeira. Quando nós chegamos no apartamento, a Lúcia e a Luciana, vocês compraram o peixe agora? Nós estamos indo embora, esse monte de peixe, nós vamos comer peixe, ué, calma aí, vamos comer os peixes aqui, deixa aí. Jesus preparou um peixinho lá para o Pedro, aí o Pedro começa a comer junto com os discípulos. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, filho de Jonas, você me ama? Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí, acho que comeu mais uns 2 peixinhos. Jesus olhou para ele de novo, Pedro, você me ama? Ô Senhor, eu já falei que eu te amo, então. Cuida dos meus cordeiros, Pedro. Aí tá, vai lá, hora do café, com o bolo que a Creuza trouxe, cafezinho da Clarice. Ele olhou lá e falou assim, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus perdoou Pedro de uma maneira absoluta. Jesus restaurou o chamado de Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, tem um rebanho, eu quero que você cuide dele, Pedro, você vai liderar esse pessoal, Pedro. Pedro, você me abandonou. Ele não falou, Pedro, você me abandonou lá no templo, você ficou me olhando de longe, você se acovardou. Ele falou nada disso, ele só falou, você me ama? Amo. Então faz isso, Pedro. Sabe, irmãos, exemplo de perdão, perdão é esse. Que a gente não fica olhando para as coisas que a pessoa fez no passado, você olha para o momento dela. Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque a gente, cada vez que acontece alguma coisa, ó, você fez isso comigo, não perdoou, está guardadinho lá num canto. Toda vez que você pisar na bola, eu tiro de lá, ó, e jogo na sua cara. Jesus não fez isso com Pedro, não. Jesus não falou absolutamente nada sobre aquele episódio lá na casa do sumo sacerdote. Jesus só falou para Pedro, Pedro, você me ama? Basta. Cuida das minhas ovelhas. Sabe, irmão, o exemplo bíblico para perdão é esse. Você não leva em conta as coisas que foram feitas. Estou perdoando, acabou, começou tudo de novo, zerou. Segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é José e seus irmãos. O José foi traído pelos irmãos, o José foi jogado no poço, depois ele foi vendido como escravo. O José passou 17 anos lá no Egito, longe da família. Ele era um novinho, um garoto, quando foi levado como escravo. Ele chegou na presença de Faraó, ele já tinha 30 anos. Os irmãos dele vão lá no período da seca, então já tinha passado 7 anos de fartura. Olha, o tempo passou. E os irmãos vão lá, o José vê, reconhece os irmãos, eles não reconhecem o José. Quando eles descobrem que José é o governador do Egito, manda em tudo, eles pensam, vai me matar. O José trouxe eles para morar no Egito, no melhor lugar do Egito, na terra de Gósen. Alimentou a família de todos eles. Sabe, querido, perdoou. Vocês fizeram muito mal, mas quer dizer, olha, o mal de vocês foi transformado em bem. Deus usou isso.
Sabe, gente, que eu penso que se a gente fosse olhar na nossa vida, muitas pessoas já tentaram nos prejudicar, e como Deus mudou a história, como Deus usou situações difíceis na nossa vida para nos abençoar, para nos tornar melhor, para nos tornar mais humildes, mais gente, para tirar de nós a arrogância, a soberba. Então José falou: olha, podem ficar em paz. Deus usou aquele episódio para um bem maior, para fazer algo diferente. E Jesus mostra isso para nós, como Ele trabalha no coração da gente também, porque o Salmo 32 fala do pecado de Davi. Vou dar aula amanhã sobre isso, integridade cristã, integridade do líder. E o Davi pecou com Betseba, ele está se sentindo arrasado. O profeta vai na casa dele e fala com ele duramente, e ele diz: eu pequei contra Deus. O profeta falou: você não vai morrer, Deus perdoou o seu pecado, fique em paz e tal. Mas o Davi começou a adoecer, ele estava mal. Ele escreve o Salmo 51 e o 32 em função do pecado dele. No 32, que eu sou apaixonado pelo Salmo 32, ele diz assim: enquanto calei meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido. Eu fiquei calado, escondi o pecado, e eu comecei a adoecer. Chegou um momento, ele diz assim: então confessei, disse a mim mesmo, confessarei o meu pecado, confessei-te o meu pecado, o Senhor me perdoou. Olha, gente, quando a gente entende isso, a nossa vida passa a ser diferente. Você precisa entender. E quando estou falando com a pessoa, eu falei assim: olha, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Às vezes, irmãos, a gente fica guardando, escondendo, sofrendo, morrendo a cada dia, porque uma mentira vai gerando outra mentira, um abismo gera outro abismo. O Salmo 32 diz assim: ó, bem-aventurado aquele a quem as suas transgressões são perdoadas e os seus pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, ou calei meus pecados, na outra versão, os meus ossos se definharam e a minha alma se agitava em angústia, pois de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, e as minhas forças desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolves. Enquanto eu mantive escondido o pecado, sofri sozinho, calado, adoecendo. Diz assim: mas quando eu confessei, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E ele começa dizendo que Deus é aquele que perdoa o pecado. Irmão, se Deus pode me perdoar, por que eu não posso perdoar as pessoas? Se Deus pode passar algo sobre mim para me deixar limpo. E olha, se você disser que não mente, 1 João capítulo 1, ele testifica contra nós. 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos-lo mentiroso. Todavia, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. É confessar e deixar. Mas eu preciso entender que existe um Deus que perdoa, sabe, irmãos? Um Deus pronto para nos perdoar, um Deus pronto para olhar para mim, para você, não cobrando de nós aquilo que nós não damos conta de fazer, gente. Mas também eu quero dizer para você que Ele está olhando para você como é que você trata os outros, porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos, do mesmo jeito. Não tem acepção de pessoas. O lindinho de Jesus. Não tem lindinho de Jesus, não. A mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, muitas vezes, queridos, a gente não consegue entender e não consegue perdoar.
E eu fico impressionado, porque as pessoas continuam ofertando, elas continuam dizimando, elas continuam cantando, continuam pregando, continuam fazendo coisas para Deus, com o coração cheio de mágoa, de rancor. Será que o Senhor está olhando para nós dizendo assim: servo bom e fiel, aceitei tua oferta, você é o Abel que esperava? Ou nós estamos dando a oferta de Caim, uma coisa terrena, feita no nosso braço, na nossa mão, do nosso jeito? Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, a igreja que ele pastoreou por 3 anos, igreja tremenda, forte no amor, mas quando Jesus manda falar com essa igreja lá em Apocalipse, diz assim: tenho porém contra ti que esqueceste do teu primeiro amor, tenho porém contra ti que você caiu naquilo que era primordial. E ele está dizendo aqui, como é que devem ser todos os crentes, verso 17 em diante, para a gente encerrar. Sendo assim, eu vos afirmo no Senhor e insisto, para que não vivais como os gentios que vivem na iniquidade de seus pensamentos. Eles, com entendimento, mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, coração de pedra, coração duro. Verso 19: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes, e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despedirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e seres renovados no vosso modo de raciocinar, e revestir-se de um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Estremecei de ira, em outro texto, a versão diz irai-vos. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de que cause destruição, maledicência, fofoca, mentira. Não saia da sua boca. Não é só palavrão não, que tem uns crentes bobo que acham que não pode falar palavrão, não pode fazer, não pode mentir, não pode fofocar, não pode ter maledicência, não pode falar dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual já fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Verso 32 então, que é a nossa palavra: pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Nós somos perdoados, irmãos. O amor de Deus nos alcançou na pessoa do seu Filho amado Jesus. Eu fico pensando, tem um canto que eu gosto demais, a música é linda, linda, linda. Eu estou ensaiando ela para um dia cantar aqui, que fala: eu não sei por que Ele me escolheu, o que Ele viu em mim. Não tem nada que agrade, mas Ele escolheu a mim e a você. Ele se deu por nós, queridos. Ele nos perdoou em amor, não levou em consideração tudo que nós já fizemos de bobagem na vida. Nos amou. Hoje nós vamos participar da ceia, porque Ele nos proporcionou isso, esse privilégio. Então tudo que nós precisamos fazer, queridos, é entender a palavra, ser obedientes à palavra. Adoração é obediência. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Vamos colocar de pé. O nosso Deus é bom, gente. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é santo. Ele é Deus. Eu sei que vocês gostam de ouvir, ver a internet. É bom, tem muita coisa boa lá. Tem uns negócios dos TikTok da vida aí.
Mas cuidado com as fofocas gospel, com as encrencas, com as injúrias. Não perca seu tempo vendo aquilo não. Se você tiver um tempinho, põe lá em casa um louvor, uma palavra abençoada, para falar com Deus, para deixar Deus, o Espírito Santo ministrar o seu coração. O que nós precisamos é da presença do Eterno em nós, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor infinito, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas fragilidades, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós não temos a capacidade, a competência, Deus, para obedecer como deveríamos, para perdoar como deveríamos, mas o teu Espírito que habita em nós nos leve hoje, Senhor, ao quebrantamento, a humildade, Senhor, de reconhecer que nós dependemos de Ti, que nós precisamos do Senhor, Pai. Opera em nós, Senhor, opera em nós, para que um dia o Senhor possa operar também através de nós, Pai. Que a nossa oferta de louvor, Senhor, ela possa chegar diante do Senhor mesmo como um sacrifício vivo, Pai. Que um dia a nossa oferta possa ser como a oferta de Abel, que Te agradou, Senhor. Oh Deus, afasta de nós todo rancor, Senhor, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que pode nos separar da graça de Deus, Pai. Que opere em nós, sobre nós, a presença do Teu Espírito, Espírito de santidade, de bondade, Senhor, Espírito de amor, de graça. Oh Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Senhor. Quero orar pela vida dos meus irmãos, Senhor, pela minha vida, para que o Senhor promova em nós um